Na casa, o ambiente espiritual tranquilizava-se. Álvaro aproximou-se lentamente da médium em provação e esclareceu. Filha, prepara-te. De fato, não poderemos estar contigo todo o tempo que gostaríamos. Por isso, advertimos-te quanto à necessidade de vigilância e oração. Pelas tuas conquistas espirituais terás um natural auxílio. Ele tentará usar os teus próprios filhos e aqueles com quem convives mais de perto. Terás o coração abalado nas fibras mais íntimas. Recorda-te, porém, de que tua filha querida está libertando-se. Sê corajosa, a vitória virá no futuro. Casimira estava com os olhos refertos de lágrimas. Expressão preocupada, mas de pensamentos confiantes. Lembrou-se dos processos obsessivos, recordando-se de que se Deus permite-nos reencarnar num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, é porque necessitamos das experiências aqui recolhidas para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. É isso mesmo, disse-lhe o mentor, captando-lhe as ondas mentais. Aprendeste de maneira lúcida os esclarecimentos espíritas que traduzem as leis morais que regem o universo íntimo de cada um de nós. Se suportares resignadamente, estarás contribuindo para a libertação espiritual de milhares de espíritos, frutos que estás longe de compreender. Vai, filha, retorna para o corpo e continua trabalhando, honrando o Senhor com a tua dedicação e a tua honestidade. Permanece firme na jornada e nós sustentar-te-emos o quanto pudermos. Estamos ligados pelo pensamento e o quanto as leis divinas permitirem, estaremos contigo. Você vê que eles precisam seguir as regras, né? Eles não podem intervir para proteger mais a Casimira, né? Então, olha, e nós sustentar-te-emos o quanto pudermos. Estamos ligados pelo pensamento e o quanto as leis divinas permitirem, estaremos contigo. Ou seja, depende das leis divinas para eles darem mais proteção ou não, né? Porque a Casimira precisa fazer a parte dela, né? Da mesma forma que nós, nas nossas atividades, precisamos fazer a nossa parte também, né? Eles abraçaram-se longa e afetuosamente. O tilintar do relógio fez com que Casimira despertasse para mais um dia de intensas atividades, sem registrar na memória a clareza dos acontecimentos desenrolados na vida do infinito, guardando apenas a sensação de que, de algum modo, deveria vigiar mais e orar na mesma intensidade. Na casa dos Alicante, o dia começava. Casimira laborava de maneira muito competente. A essa altura, Agenor já encampara novo processo de atuação e desdobrava-se em providências quando Osório e Olavo apresentaram-se, contando ao superior tudo quanto presenciaram junto a Lourenço Ventura. Agenor, meu camarada, eu avisei que o intento poderia se complicar. Esta não é uma médium comum. Não? Perguntou o coordenador espantado. Ela é honrada, dedicada, evita a vaidade, etc, etc, etc. Temo que não conseguiremos. Até Ventura se impressionou. Como assim? Ventura já está sabendo? Você não sabe de nada. Houve uma coincidência terrível. Lembra-se de Maria, a predileta de Ventura? Sim, claro. E quem não se lembra daquela formosura? Pois bem, ela mesma. Recorda-se de que as informações que nos chegaram dizia que ele iniciaria a perseguição tirânica para com os familiares dela? Sim, me recordo. Pois é, a mãe de Maria é simplesmente Casimira.
O obsessor, arregalando os olhos, abriu a boca e espalmou a destra sobre a fronte, dizendo: não creio. Por mais mistérios estamos todos ligados. Por quais mistérios estamos todos ligados? Sempre nos esbarramos, como se a convivência em sociedade fizesse parte de alguma lei misteriosa. E ainda, como se a vida nos solicitasse reajuste de tudo quanto desajustamos. Você vê? Ele consegue chegar raciocinando na conclusão óbvia das coisas, né? Mas ele simplesmente filosofou isso, ele não acredita nisso daí, né? Um clima de suspense e medo fez-se como se os obsessores estivessem dando-se conta de que uma inteligência divina, de fato, tudo provê e prevê para que a harmonia universal se faça. Essas coisas, continuou Agenor, eu não consigo entender. E o resto? E o resto? Vamos, conte-me. Nosso mestre ficou irado diante da proteção espiritual de que Casimira possui. Diante da luminosidade do mentor que a acompanha, ele teve de se retirar, voltando para as regiões inferiores. Preparando-se para um novo ataque. Eu temo que ele venha nos procurar. Prepare-se, você sabe como ele nos trata quando está colérico. Aí você vê que eles... É interessante porque eles acham que tem mais poder do que a luz, né? Mas quando a luz aparece, eles não conseguem vencer, eles não percebem isso, ou não querem perceber, né? Ou dão de ombros para perceber isso, né? Eles não conseguem identificar por causa da sintonia. Não, mas na leitura do domingo, o Ventura, ele foi e o mentor da Casimira apareceu para ele, envolto em luz. E ele não conseguiu vencer. Ele ficou. Ele se sentiu menor. Ofendido. Menor. É. Então, por que eles tomam o baque? Porque eles não conhecem realmente a, a vibração deles. E quando eles vêm, eles não conseguem ter um julgamento pleno. É. Eles são os inferiores. Porque eles lutam para que não tenham nenhum tipo de convivência, não é? É. Será que ele irá nos procurar? Perguntou Agenor, num misto de medo e espanto. Não sei, respondeu o camarada. O melhor é nos prepararmos e darmos demonstrações de competência antes que venha a cobrança. Ora, como dar demonstrações de efetiva realização se nosso próprio chefe não consegue acabar com as luzes que envolviam a mansarda da vassala? Como é que ele deseja que executemos tarefas que estão além das nossas forças? Agenor coloca a destra sobre o queixo em atitude reflexiva. Dizia de maneira irônica e compassada: então, a vassala é realmente portadora de recursos espirituais superiores. E num repente asseverou: ela verá o que é bom. Vamos colocá-la à prova. Vejamos se realmente tem disposição, paciência e autoridade moral para nos suportar e vencer. Eu compro essa briga. Agora quero ver quem pode mais. Temos de ir com calma, considerou Osório. Se ela acender as luzes do Evangelho Consolador nesta casa, estaremos condenados. Chamando o camarada de lado, o preposto de Lourenço finalizou eufórico e rumorejante. Nós estamos acentuando nossa ação junto a Murilo. Marcos Augusto, sem saber o que lhe espera, tem nos prestado os bons serviços, e o Murilinho continua adoecendo e atormentando Valério. Sua esposa se perde cada dia mais com o amante. Agora é estreitar o cerco, aguardar os resultados e as próximas ordens de Lourenço.
Vá, ordenou o malvado, leve Olavo consigo, instruindo-o em nossa arte. Ele ainda não deve se encontrar aqui com o Marcos Augusto. Que trama, hein, gente? Vamos lá, capítulo 9. Obsessão na infância. Valério começava a se desesperar. Conversava com os amigos e estes orientavam-lhe a visita a várias igrejas cristãs. Pegou o menino no colo e notou que havia perdido a expressão de boa saúde. O corpo dava demonstrações de cansaço constante, como se uma grave moléstia lhe retirasse as forças vitais. A cada dia, o rosto pálido e os olhos tristes denunciavam um estado de total prostração do pequenino. Os exercícios educacionais foram suspensos. As atividades lúdicas com os amigos, igualmente retiradas. E aos poucos, sob a atenção dos adversários, Murilo ficava lacônico e Catarina cada vez mais ausente. Será que não está esquecendo de que tem um filho? Por onde andou o dia todo? Perguntou Valério entre firme e decepcionada. Não sabe que tenho compromissos para cumprir? Respondeu Catarina de maneira ríspida. Esqueceu que combinamos de nos apresentar diante das igrejas na busca de algo superior que pudesse beneficiar Murilo? Ora, você sabe que não tenho nenhuma simpatia para com os templos cristãos. Os pontífices sempre me cansaram e depois tenho dificuldade de compreender o Deus apresentado por eles. Murilo está querendo chamar a atenção. Logo tudo isso passará. Valério, visivelmente entristecido e preocupado, pegou o filho e começou uma verdadeira romaria. Visitou vários núcleos do cristianismo, mas o menino não melhorava. Cláudio, o responsável pela obsessão da infância, aproximou-se para a hora extrema, substituindo a inexperiência de Marcos Augusto. Ligou-se ao pequeno Murilo, mais frágil do que nunca, e porque já estivesse completamente entregue às vibrações negativas, o malfeitor envolveu-o mentalmente, agindo de tal maneira que suas ondas mentais começaram a dominar a zona motora do cérebro do obsediado. O menino que caíra em transe andava pela casa à semelhança de marionete. Certa ocasião, na hora do almoço, sentou-se à mesa com olhos esgazeados. Súbito, cerrou os dentes, fez sons guturais, agarrou os talheres e lançou-os violentamente à distância, emitindo gritos assustadores, como se visse algo pavoroso. Caiu ao solo e começou a se retorcer. Você vê, a obsessão agora já está começando, está passando de uma obsessão para uma possessão, né? Agora o espírito está conseguindo controlar o Murilo, né? É assim que evolui a obsessão, caso a gente não faça nada, não lute, né? Para Valério, esse seria o início de um período de grandes testemunhos. Na realidade, os adversários estavam contribuindo sem o saber para que o pai de Murilo encontrasse, em meio aos sofrimentos, a doutrina consoladora, o Espiritismo. No passado, e aqui eu já falei também, que às vezes a pessoa precisa sofrer para encontrar o caminho. E quando a gente faz muito para evitar que a pessoa sofra, ela nunca vai encontrar o caminho dela. Por quê? Porque ela não está sofrendo tanto, né? Não que a gente veja uma pessoa sofrer e a gente vai falar assim, ela está sofrendo, que bom. É claro que a gente precisa ajudar a pessoa, mas não fazer por ela. Fazer por ela é extremamente prejudicial para o crescimento da pessoa, né? A gente já achou um caminho, né? São vários os caminhos, mas nós já achamos um caminho.
estamos tentando seguir. E aí, no afã de querer que as outras pessoas sigam, a gente tira a única coisa que vai fazer as pessoas pensarem em seguir o caminho, né? Porque a pessoa tem que decidir por ela mesma, não é? Não, Por ela não mesma. ser levada. Ela É tem que. livre-arbítrio. É livre-arbítrio, isso mesmo. Isso. É isso aí. Cláudio agia implacavelmente. Desprovido de qualquer sentimento superior, atuava sobre o pequeno herdeiro com toda a sua capacidade de influenciação negativa, porque Murilo fosse portador de grandes débitos espirituais originados em vidas passadas, estava em relação aos êmulos da paz em sintonia moral que lhes possibilitavam ascensão sobre o filho de Valério. A cena era de sofrimento. Uma criança de feição angelical repentinamente fechou o senho, contraindo os músculos da face em sinal visível de dor. As mãos crisparam-se, como garras prontas para se defender de alguém invisível. Imediatamente, Valério saltou da cadeira em direção ao filho, que convulsionava no chão, de olhos arregalados, boca espumante, pernas movimentando-se desordenadas. Em desespero, o pai do menino desejou chamar um médico. Acionou de fato o sistema de saúde, enquanto a casa se enchia de pavor. Casimira fora chamada a fim de organizar a desordem da sala. Quando Valério deu-lhe as primeiras... antes de continuar aqui, você vê, ele estava tendo alguma coisa que a vista das pessoas que estavam ali, pelo menos os leigos, né, ele estava tendo uma convulsão. Né? E quantas pessoas não têm convulsão, né, segundo o nosso ponto de vista, causado por obsessão, né? Quando Valério deu-lhe as primeiras ordens, Casimira, diante da cena dramática em que via Murilo, ignorou o patrão, aproximou-se do menino atormentado, ajoelhou-se ao seu lado, colocando a cabeça do pequenino em seu colo maternal. Nessa hora, a médium dedicada viu a figura de Cláudio no ambiente e de imediato entendeu do que se tratava. Elevou o pensamento a Deus e em silêncio fez prece fervorosa, pedindo ao Senhor pelo menino. Quando Cláudio identificou as ondas mentais de Casimira, começou a gritar no ambiente espiritual. Maldita, maldita! E aproximando-se da média de forma violenta, agitou golpes que transpassaram o corpo da intérprete da bondade. Não fossem a autoridade moral de Casimira e a assistência superior de que desfrutava, sucumbiria às vibrações poderosamente negativas de que Cláudio era portador. Aqui um parênteses, né? A gente já falou no outro dia sobre o porquê que a gente mudou a assistência espiritual. Você vê ela com o objetivo de ajudar a criança com todo o amor, né? Não tinha a mente perturbada ou desviada daquilo que ela precisava fazer. Foi o que evitou que o Cláudio, né, que é o obsessor do menino, pudesse causar algum prejuízo para Casimira, né? Alguma influência negativa, né? Deixa eu perguntar uma coisinha. Isso, porque a Casimira tinha um desenvolvimento espiritual forte, né? Era bem já desenvolvida no plano espiritual. Se fosse uma pessoa comum, um leigo, que ajoelhasse ali do lado do menino e fizesse uma oração, Com também teria o fervor? mesmo efeito? Com fervor? Sim, Sim, uma sim. oração, Não, porque a ajuda espiritual não acontece para quem é espírita, acontece para todo mundo, entendeu? E Então teria o mesmo. Casimira não é tão evoluída quanto você está falando, ela é que nem nós, entendeu? Só que tem um conhecimento no sentido de obedecer às regras.
Então, não Certo. seria qualquer pessoa que te tiraria, não. É isso aí. Não Entendi. seria. Tem que ser uma pessoa que compreenda as regras, faça a leitura energética para poder fazer. Não é tão Ah, simples assim. Não é porque não é compreender as regras, é compreender a mediunidade e o mundo espiritual. Não, as regras, quando eu falo, não é as regras do espiritismo. É as regras da mediunidade, a regra que você tem de fluídica, aquilo que ela vai colocar de si. E que certo. muitas vezes os médiums não entendem. Eles acham que eles não precisam disso. E aí que está o erro. Não, eles precisam entender tudo isso para que eles possam utilizar. Então, assim, eu digo, não seria qualquer pessoa que tiraria. Se você tiver a Não, boa vontade, ok, mas não seria qualquer pessoa que faria isso se transformar. Porque o menino tinha o amor do pai, que é amor mais forte, e o pai não mexeu, não conseguiu, através de uma oração, mexer, mas ela conseguiu. Por quê? Porque ela lia quem estava lá. E ela, Ah, lendo quem ela estava lá, ela colocava onde? Na pessoa, no espírito certo. A carga tá. certa, a Entendi. carga certa, o espírito certo e conseguia se defender. É Ela por isso teve que eu uma falo, visão, são coisas totalmente diferentes. A gente tem que fazer a leitura do que está acontecendo. certo? além do Entendi. que, o pai do Murilo estava em desespero. E desespero é Tá desequilíbrio, descontrolado, é brecha. E aí não você sabe o que faz. não consegue movimentar as energias da forma que a Casimira movimentou, né? Certo, É entendi. isso aí. Os amigos espirituais da Casimira, atraídos pelas preces da servidora do Senhor, entraram em ação, afastando momentaneamente o intérprete das sombras que iniciava o capítulo das expiações do pequeno Murilo. Ó, dá uma olhada. O que ele estava fazendo parecia ruim, não é verdade, o obsessor? Mas, ó, iniciava o capítulo das expiações do pequeno Murilo, ou seja, aquilo que ele estava fazendo fazia parte do que o Murilo precisaria Ele passar. tinha que passar. Mas para quem está vendo, quem está encarnado e não sabe isso, vai achar Pensa que que é é uma injustiça o que está acontecendo com uma criança. É uma criança, uma por que que ela... maldade aleatória, né? Uma É isso maldade aí. só para complicar ali. Entendi. É isso aí. E aí, aonde a gente volta lá, acho que desde de domingo que o Sérgio tem lido, que são as leis universais. Ninguém ultrapassa as leis. O Murilo tinha que responder. Então, ele vai responder. Como João vai responder, como Maria vai responder. Todos nós que fizemos algo de errado, vamos responder expiações, provas. Certo. Aí, na hora que chegar, não tem o que ser feito. Vai existir uma equipe que vai cobrar, o plano espiritual vai estar ali, mas é permitido por quê? Porque nós fizemos. Tem que passar por isso, né? É Tem, isso aí. Tem que não vai passar. se livrar desse. Entendi. Casimira, a médium da fraternidade, mãos postas sobre a fronte do herdeiro dos Alicante, face iluminada pela elevação do pensamento, coração em serviço caritativo, neutralizou a atividade espiritual inferior dos adversários, e aos poucos Murilo retornava, despertando vagarosamente. Catarina, a mãe do menino, horrorizada, permanecia à distância. Não tinha coragem de se aproximar do próprio filho. Enchera-se de asco. Olha a vibração que a mãe está trazendo para o ambiente, né? Enchera-se de asco pela saliva que lhe multiplicava e escorria da boca, enquanto a doce Casimira, se transformava na ama sincera e fraterna. Quando o menino saiu do transe que o envolvia, a primeira imagem que os olhos do obsidiado vislumbraram foi a terna servidora doméstica. Ele abraçou-a de maneira afetuosa, olhou ao derredor e avançou para o pai num generoso enlace.
Valério assistiu a tudo de maneira assombrada, quando, tentando organizar as ideias, fora chamado pelo toque da campainha, anunciando a chegada dos profissionais da saúde. Murilo fora hospitalizado. Os melhores médicos foram chamados. O responsável pelo caso era bastante experiente. Cabelos encanecidos e barba de prata identificavam os anos de sacerdócio dedicado ao juramento de Hipócrates. Após várias horas de rigorosos exames e severas observações, o médico sentenciou: Senhor Valério, nada indica uma lesão ou qualquer perturbação neurológica. O menino goza de perfeita saúde. De nossa parte, não há o que fazer. E porque Murilo nada mais se queixava, o acompanhamento médico para aquele dia fora suspenso, programando-se outros exames e visitas previamente estabelecidos pelo doutor. Com isso, o senhor Alicante desejou falar com Casimira. O horário, contudo, estava avançado. Procurou a empregada e não a achou. Recolheu-se então na intimidade da casa e encontrou, assombrado, Catarina dormindo sossegada. Murilo fora por ele mesmo acomodado. O coração do industrial agora pulsava de maneira mais tranquila. Porém, aquela situação mexeu com ele. Afinal, que forças eram aquelas? Quais mistérios envolviam a vida e a morte? Quais as razões da existência humana? Existe mesmo um Deus criador, como afirmam as teologias tradicionais? Estaríamos sendo governados por forças invisíveis? Como buscar a verdade? O que é a verdade? Você vê que agora ele já começa a questionar uma série de coisas, porque ele viu uma coisa que ele não entende. Então, quando a gente não entende as coisas, né, muito daquilo que a gente fala aqui, que a gente não compreende, e isso instiga o nosso pensamento, a nossa curiosidade a buscar mais. E buscando mais, a gente melhor compreende o que precisa fazer, né? Que no final das contas é o que precisa fazer para ser feliz, né? E aí é bem interessante esse buscar, porque aí sim, se você for pegar um livro dos espíritos, vai explicar o porquê da epilepsia, como acontece. Tem explicação. Não é por um acaso. Tem explicações físicas e tem explicações espirituais. Então, existem respostas. Muito bem, vamos parando por aqui? Página 180, começaremos em Embalado por essas reflexões, o senhor Alicante adormeceu.